Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje aqui no Morada no Campo será Roberta Páffaro, coautora do livro Mulheres do Agro. Ela é jornalista, economista, especialista em agronegócio, diretora da Bolsa de Chicago para a América Latina. E o tema da nossa entrevista será Perspectivas e Oportunidades do Agro para a próxima década. Roberta Páffaro, boa tarde, que bom ter você aqui comigo. Boa tarde, Divino. Como não ficar bem, né, ouvindo esse boa tarde tão gostoso, um prazer estar aqui com vocês, participar aí desse programa super bacana, Morada do Campo. Roberta, você fica em São Paulo? Sim, fico em São Paulo. Trabalho aqui na grande cidade, né? Agora trabalhando de casa com todo esse efeito da pandemia. Sim. Mas felizmente agora a gente já tem uma vacina e tem uma perspectiva adiante, não é mesmo, Divino? Com certeza. Esse ano vai ser bem melhor do que o ano passado. A população ficou muito na expectativa dessa vacina. Afinal de contas, foram tantas as restrições que a gente viveu nesse ano de 2020. Foi um ano tão atípico, né? Que eu acho que está todo mundo louco assim para começar a viver uma vida nova a partir de agora. E essa vacina pelo menos traz essa perspectiva, né, Roberto? Não, sem dúvida. A vacina não só traz uma perspectiva diferente para a gente de conseguir voltar a esse nosso novo normal, né? Porque definitivamente muitas coisas mudaram em todos os setores da sociedade, né? Todos os setores produtivos, inclusive da economia, mas acho que a gente consegue ver um panorama aí adiante mais positivo, principalmente dessa questão de retomada na economia, tantos empregos perdidos. Então a gente torce para que essa vacina tenha efeito e que a gente consiga pensar aí num próximo ano. Eu não diria nem nesse ano, porque eu acho que ainda a gente vai ter bastante efeito, não é, Divino? Como sim. Aí, me imagino para vocês também. Então a gente ainda vai ter muitas consequências nesse ano, mas no próximo ano eu acredito que a gente, finalzinho desse ano, segundo semestre, aí a gente já comece a ver alguns sinais nesse sentido, né? E é interessante que o agronegócio, de muitas formas, ele foi afetado. Logicamente que o agro teve um ano de 2020 muito bom, uma perspectiva... Quer dizer, a perspectiva quem vai me trazer é você daqui a pouco, para 2021, mas muitos produtores rurais tiveram que ficar nas fazendas, não receber engenheiros agrônomos, técnicos, as pessoas começaram a não participar mais de dia de campo, né? E se afastaram dos amigos, e dentro do agro houve esse efeito negativo, apesar de ter sido um ano tão bom. Mas vamos falar de coisa boa. Já estamos falando de coisa boa, que é a vacina, mas vamos falar de coisa melhor ainda. Eu quero saber o seguinte: quem é Roberta Páffaro? Olha, essa é a pergunta mais difícil que te fazem, né? Essa geralmente é essa pergunta que fala assim, me fale sobre você, em entrevista de emprego, geralmente que começa assim. Mas é um bom teste. Olha, eu diria que eu sou um ser que veio para aprender, que a gente aprende a cada dia, não é verdade? A gente está cada dia com uma nova lição, mas hoje, com prazer estar com vocês, só para falar um pouquinho, eu sou formada em jornalismo, eu fiz um MBA em economia pela USP, depois, enfim, eu me especializei em agronegócio, trabalho também para a Bolsa de Chicago, já tem quase 13 anos, então um pouco nessa área de gestão de risco, que a gente fala tanto, que é importante, né, para o produtor também levar a Bolsa em consideração e pensar que ele pode utilizar isso como uma ferramenta para otimizar o rendimento dele, né, não pensar que está distante. Então, assim, a gente trabalha muito nessa questão de desmistificar o mercado, justamente falar como você utilizar para fazer hedge, tentar entender essas incertezas que a gente tem à frente, como aproveitar
esperar o momento certo para vender, né? Você pode vender, inclusive, a sua produção na bolsa, né? Uma estratégia financeira, e mesmo antes de você colher, então, do produtor colher. Eu faço bastante esse trabalho educacional, a gente conversa muito com os produtores, toda a cadeia do agro, não é, Divino? Quando a gente fala, não é só o produtor, a gente tem o produtor, tem a indústria de insumo, tem a agroindústria, né, que faz toda essa transformação. Depois a gente tem o setor de distribuição, e que chega até a gente aqui, as grandes cidades, está tudo conectado, não é, Divino? A gente fala, olha, vocês estão produzindo aí, mas assim, o que eu estou me alimentando aqui em São Paulo, capital, pode estar vindo daí, não é? Então, realmente, a gente está tudo correlacionado, não é verdade? Eu de vez em quando eu tenho entrevistado pessoas daí de São Paulo. Vira e mexe eu estou entrevistando alguém daí. E eu costumo fazer uma pergunta, essa pergunta é recorrente, eu vou fazer para você também. Como é que alguém que mora lá em São Paulo, essa cidade grande e tal, essa metrópole, se embrenhou aí nos caminhos do agro? Como é que começou essa coisa na sua vida? Vamos lá, eu te falei, eu trabalhava em jornalismo. Isso. E eu tive uma passagem como jornalista pelo Canal Rural. Foi ali que eu brinco que eu comecei aquela dose de agronegócio, né? Eu comecei na veia ali. E aí eu sempre gostei muito de economia e eu comecei a entender como estava tudo correlacionado. Então, nessa minha passagem pelo Canal Rural, eu já tive um contato direto com esse meio. E eu já gostei, e eu comecei a estudar na sequência. Eu passei na época para a Record, eu trabalhei na TV Record por uns 2 anos, quase 3 anos na verdade, e aí eu passei a fazer um MBA em economia, então eu fui fazer esse MBA. Nesse meio período, a Bolsa estava abrindo um escritório no Brasil. Foi lá por 2018, no finalzinho de 2018. Então, eles tinham firmado uma parceria com a B3, que hoje é B3, né? Que na época era BMF Bovespa. Isso. E eles tinham firmado, então, eles iam abrir um escritório aqui no Brasil. E eles estavam procurando uma pessoa, na época, para assumir, para cuidar da parte administrativa. E imagina que eu trabalhava em TV, eu já tinha uma carreira em TV de quase 10 anos, desde que eu estava na faculdade eu já atuava nessa área de comunicação dentro de TV. E aí teve essa oportunidade de trabalhar para montar o escritório. Então tinha uma pessoa que ficava direto com o contato, o relacionamento com clientes e estava desenvolvendo o negócio da CME junto com a parceria com a BMF Bovespa na época aqui, e eles me convidaram então para começar a montar esse escritório. Na época foi uma transição, eu fiz entrevista e eles me chamaram e imagina, Divino, muita gente olhou para mim e falou assim: você tá maluca, você tem uma carreira em TV, em comunicação, como é que você vai agora montar um escritório e você vai para uma área completamente nova, né? Mercado financeiro, você não sabe, né? Vai entrar na Bolsa de Chicago, mas não sei, o que é Bolsa de Chicago aqui no Brasil? E assim, eu fui muito questionada, não sei se acontece isso, né? Às vezes quando a gente vai fazer alguma coisa, a pessoa olha para você é doida fazer isso? E eu ouvi bastante isso na época, mas eu falei, eu gostaria de tentar. Eu tinha terminado o meu MBA em economia, eu tinha feito inclusive o meu projeto sobre bolsa, né? Então eu estava uma área que eu gostava, já tinha, né, já gostava disso. Que ano foi isso, Roberto? Isso foi em 2009, quando eu entrei na Bolsa. 2009. Comecei a trabalhar em 2009. E aí eu entrei, foi quando eles abriram esse escritório, comecei a trabalhar com eles na parte administrativa, e aí, conforme eu fui estudando, fui me especializando e foram surgindo oportunidades dentro da empresa, até que eu cheguei como diretora da área de desenvolvimento de mercado de commodities, e eu fico muito mais olhando para a agricultura. Esse meu contato, né, com a agricultura, ele começou logo com a Bolsa, então 1 ano e depois a gente já começou com esse segmento, eu comecei a olhar muito para esse segmento e comecei a cada vez mais ir para Mato Grosso, também a Goiás, e fui para Paraná, e comecei a entender essa dinâmica de como funcionava. E aí foi paixão à primeira vista. Sabe aquela paixão, aquele negócio que te bate o coração, você fala, nossa, me encontrei, é aqui? Né? Então, assim, o agro realmente, eu digo que ele me abraçou e eu abracei de volta e a gente seguiu. Então faz aí, acho que já está indo para uns 12 anos, né, na experiência
diretamente com a agro, com todos os produtores, e não só Brasil, né, porque como eu cubro a América Latina, então eu viajo bastante, Divino. Aliás, agora com o Covid, né, a gente parou de viajar, mas eu costumava viajar bastante aqui para o Uruguai, Paraguai, Argentina, então, assim, para a gente entender toda essa dinâmica, né, e como a importância dessa nossa região em produção de grãos, que hoje soja, por exemplo, só o Brasil já é maior produtor e exportador, né, do mundo. Sim. Aí, então um potencial que a gente está vendo, inclusive agora para o Goiás, que é uma região muito importante aí de vocês também com relação a gado. E eu fico muito, muito feliz que a gente está cada vez mais exportando também a nossa carne, que está se tornando referência aí em vários países, né? Então a gente tem muito, muito a crescer ainda. Eu vejo um grande potencial. Enfim, é apaixonante, né? O agronegócio, quanto mais você estuda, mais você conhece. Você também, né? Também trabalha aí, tá no polo aí da região. Eu gosto. Agro e Prosa. Hoje eu estou conversando com Roberta Páfaro, ela é coautora do livro Mulheres do Agro, é jornalista, economista, especialista em agronegócio, diretora da Bolsa de Chicago, gente, para o Brasil, para a América Latina. E nós estamos falando sobre as perspectivas e oportunidades do agronegócio para a próxima década. Roberta, por que a Bolsa de Chicago é tão importante? Toda vez que a gente vai falar da soja, a gente tem que falar da Bolsa de Chicago. Eu estou falando da soja, mas o agro de uma forma geral. A Bolsa de Chicago é a referência. Como é que começou isso e por que Chicago é a referência? Bom, ótima pergunta, Divino. Isso é porque, né, a gente está no Brasil e a gente olha para o preço de Chicago. Chicago, na verdade, acabou se tornando como referência de mercado porque foi aonde foi fundada a primeira bolsa, né, lá em 1800. Então, assim, eles já estão muito, muito tempo no mercado. Então, surgiu essa demanda justamente na época por conta de produtores que eles, ali, quando a gente pensa em Chicago, ele é muito bem localizado. Já naquela época, em 1850, eles já tinham todos os trens que conectavam a cidade. É impressionante como... E eles também têm o rio Mississippi, né, que é uma grande referência também ali. Então, ali a logística, ela é muito, muito facilitada com isso. Então, na época, os produtores ali do cinturão agrícola, que os principais produtos na época eram trigo e milho, soja veio só um pouco depois, né? Então eles produziam e eles levavam todos esses grãos para serem comercializados em Chicago, porque a partir de Chicago, como era muito fácil essa logística, eles redistribuíam, então faziam exportações se precisassem, então ali acabou se tornando um lugar de referência. E aí, nesse sentido, os comerciantes na época percebiam que, lógico, quando a gente está em entre safra, tem a demanda do produto e fica mais caro, só que você não tem o produto para vender. E lá eles sofrem ainda mais porque lá tem um inverno rigoroso, não é? Que nem a gente consegue trabalhar com, por exemplo, milho, com 2 safras, enfim. Lá não, lá eles têm essa dificuldade com o clima, né? Então você consegue só produzir uma safra. E nesse sentido, uma safra de milho, por exemplo. Então, quando eles chegam para vender, tem muito milho, tem muita soja, e aí o preço desaba. Então, eles tinham esse problema que às vezes eles não queriam vender abaixo do custo de produção. Então, começou aquela situação de alguns produtores jogavam a soja lá no Lago Michigan, e aí naquela época esses comerciantes resolveram se juntar e montar, então, o que foi fundada essa primeira bolsa de negociações em que você conseguia vender a sua safra antecipada. Então você já fechava num preço e mesmo quando na época que você estava colhendo, você já fechava naquele preço que você não ia ter um prejuízo, você já acertava com o comprador do grão que precisava e você ia lá depois e vendia e fazia essa comercialização. Então isso aí que surgiu a Bolsa de Chicago. Então foi a primeira bolsa que
que criou esse contrato futuro, que veio como referência. Então, ela continuou no mercado desde então, e aí, globalmente, quando a gente olhava e falava do preço de referência, era a Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago, porque, qual é o preço da soja hoje? Qual foi a primeira bolsa que teve como referência desse valor? Foi a Bolsa. Então, você começou a olhar e ela começou a virar referência de mercado. E nós também começamos no Brasil a crescer em produção, né? A gente pode ver no decorrer dos anos o quanto que a gente aumentou a nossa produção de soja absurdamente, né? Antes a gente nem era o principal exportador, a gente conseguiu agora ser o maior produtor de soja nos últimos anos. Então, assim, realmente é um ganho para a gente, mas a gente sempre olhou como referência Chicago, o valor de Chicago. E aí é sempre para a questão de precificação, a gente sempre que olhar, Chicago, mais ou menos o valor do Brasil. Então, por exemplo, qual que é o valor que está vendendo a saca de soja hoje aqui aí em Goiás? Então, a gente vai ver o valor que está aí e a gente vai comparar. Então, a gente vai ver Chicago, vai ser mais ou menos o valor de Chicago. Quando o Brasil está valorizando mais, então você tem uma diferença que a gente chama de prêmio. Então, são sempre 3 pontos que a gente tem que olhar. E o câmbio, né? Que o câmbio influencia muito. Então, a Bolsa se tornou uma referência justamente pelo tempo de mercado e por ser uma referência mundial, que foi a primeira que surgiu. Então, é por isso que a gente sempre olha Chicago, mais ou menos o valor, para definir o valor da soja Brasil. Agora, deixa eu mudar um pouco a perspectiva. Quais são os olhos de Chicago para o Brasil? Como é que a Bolsa de Chicago vê o Brasil? Olha, é um mercado em potencial. Então, assim, a gente realmente, hoje, para a agricultura, a América Latina e principalmente esse Cone Sul, que a gente chama, né, que a gente trabalha aí Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, um pouco de Bolívia também. Então, assim, a gente acredita que é um potencial muito grande, principalmente, lógico, o Brasil, e contanto que a Bolsa, no ano passado, desenvolveu uma parceria com a B3, né, com a Bolsa aqui, e desenvolveu um contrato de soja sul-americana, que foi lançado em outubro do ano passado. Então, para você ter uma ideia da importância, como eles enxergam esse crescimento do mercado e como novas ferramentas para a gestão de risco, de preço, devem ser lançadas. Então, esse contrato, ele reflete o preço de exportação de soja Santos, com referência no Porto de Santos. Então, é uma outra maneira também de poder fazer essa gestão de risco. Então, por exemplo, se hoje a China está comprando do Brasil e ela precisa ter esse preço de referência da soja que ela está comprando de Santos, então ela pode hoje olhar na Bolsa de Chicago e ter também essa referência de preço. E pode fazer alguma estratégia nesse sentido. Para o produtor que está aí, por exemplo, a gente está falando, o produtor que está escutando a gente aí, Divino, que está em Goiás, por exemplo, ele precisa ter uma ideia de quanto que está o preço de exportação de soja em Santos. Então, hoje, ele tem essa referência, que antes era um número que até então era muito difícil de se calcular. Então, hoje você consegue ter essa referência de preço de exportação Santos, para poder, de repente, calcular o teu preço na tua região. A primeira vez que eu ouvi falar em hedge, eu acho que tem uns 15 anos por aí, eu achei aquilo tão esquisito, tentei entender aquele conceito. Cheguei a falar com alguns produtores, mas, enfim, poucas pessoas me deram informações, né? Mas hoje, falar em hedge já é uma coisa muito mais comum. Os produtores, eles têm noção do que eles fazem hedge. Vamos trazer aí uma definição do que é o hedge? Olha, hedge, eu até costumo falar, o problema é que como a gente importou muito todos esses conceitos, como eu te falei, a gente acabou vindo, né, de Chicago, Estados Unidos, que começaram com todo essa ferramenta, né, desenvolveram isso, e a gente tem muitos termos em inglês, e acaba sendo mais difícil para a gente entender. Mas se a gente pensar em hedge, a tradução mesmo para o português é cerca. Então, por que você cerca uma fazenda? Para que você cerca a tua casa? Você coloca uma cerca? Para ter segurança, para não ser invadida, para uma série de fatores, né?
uma proteção, não é? É uma proteção. Isso. Então, é a mesma coisa. Então, a gente pensa, o hedge, ele é uma ferramenta de proteção de preço. Então, por exemplo, se hoje, é simples assim, se hoje eu estou vendendo, hoje eu estou vendo que o preço lá de exportação no porto está R$140 a saca. Esse preço, ele é muito bom para mim, porque o meu custo de produção, ele está a R$80 a saca, o meu cálculo. Está custando R$80 para produzir uma saca de soja. Se você consegue vender a 140, não é ótimo? Não é um valor ótimo? Só que eu não tenho a soja agora. Como é que eu vou fazer se eu não tenho a soja agora? Eu vou ainda colher a minha soja agora, no final de janeiro ou fevereiro, mas até lá o preço pode mudar, não pode? Sim. Pode. Então, é aí que você pode usar a bolsa a seu favor. É aí que você pode fazer uma venda, você pode vender a tua soja na bolsa. Roberta, mas então, só para eu entender, essa soja que está sendo vendida hoje a 140, quando o produtor vendeu lá atrás, ele deve ter vendido a 80, a 90 reais. Então, ele foi lá e travou o preço dele, por exemplo, travou o preço dele em 100 reais. Na hora dele entregar essa soja, ela está a 140. Como é que funciona isso? Vamos lá. Isso é uma oscilação normal, é a volatilidade do mercado. A gente entende que hoje você consegue fazer uma análise fundamentalista. Vamos pensar, a gente vai olhar o que pode afetar o preço da soja. O clima, efeitos climáticos, pode ser também alguma medida política, né? Então tem fatores internos e externos. Então, por exemplo, quando a gente vê quando o Trump começou aí essa guerra comercial com a China, consequentemente isso foi muito bom para a gente, porque a China veio comprar do Brasil. Né? Ela tinha demanda da soja e não tinha não começou a brigar com os Estados Unidos, e os Estados Unidos que fornecia toda essa soja para eles vieram para o Brasil. Então, mudanças socioeconômicas, políticas, também têm impacto. Então, a gente tem que entender que isso também pode impactar. Então, a gente tem que acompanhar não só a questão climática, ou então a questão se vai ter alguma doença, porque pode ocorrer, né? A gente tem alguma doença que, de repente, acaba com metade da soja, ou então como a gente viu, né, no ano passado, que tinha aquele problema, nossa, será que vai ter gafanhoto? E aí, não é verdade, Vino, lembra disso? Então, quer dizer, tem coisas que a gente não pode controlar. O que você pode controlar? O teu ganho. Então, por exemplo, hoje, o teu custo de produção é R$70 a soja, saca da soja. Então, para eu não perder dinheiro, eu tenho que vender no mínimo aí a 100. Para eu ter um lucro de 30. Então, você não precisa vender. Primeira coisa, vamos contar, o produtor precisa ter um planejamento financeiro. E hoje, independente dele ser pequeno, ele ser médio, ele ser grande, ele precisa, nem que ele use uma folhinha uma planilha de Excel, o básico, ele precisa saber o custo de produção dele, Divino. Se ele gasta R$70, R$50 para produzir uma saca de soja, vamos pensar R$50. Ele tem que saber exatamente que custa R$50 para ele produzir uma saca de soja. Porque daí ele vai conseguir olhar para o mercado e entender o momento dele vender. Então, hoje a saca está 100, eu vou vender. Quanto é o meu custo? Meu custo representa, por exemplo, 30% de tudo que eu vou produzir, ele representa todo o meu custo. São esses 30% que eu tenho que tomar uma decisão antecipada. Então, esses 30% da minha safra, que eu vou colher, esses 30% eu tenho que vender antes, eu tenho que fazer alguma estratégia de hedge, ou utilizar a bolsa, ou muitos produtores vendem para trading, mas aí você fala, Roberta, tá bom, eu vendi a 100, você vai receber financeiramente, lá na frente você vai receber o 100, mas pô, tá 140. Está 140, você pode pegar esses 40 também de diferença? Sim, se você trabalhar também com opções. A opção, ela é como um seguro de safra. Então, você pode utilizar o futuro, o mercado futuro, que você pode vender na bolsa, mas você pode utilizar opções também. E opções é como um seguro de carro. Você paga uma vez, um prêmio, você vai pagar um valor X, dependendo do momento que você entrar no mercado, vai ser mais caro ou mais barato, porque você vai falar, Roberta, eu tô vendo que tá 140, eu quero comprar agora uma opção, vai ser um custo mais caro, não vai ser, lógico, porque imagina se eu pudesse fazer um seguro de carro só na época de chuva em São Paulo. Lógico. Então, eu
eu vou pagar mais naquele período porque tem um risco maior de realmente chover e ter e danificar meu carro. Então, exatamente essa é a lógica. Mas você pode comprar uma opção e ganhar essa diferença. Então, você tem como também trabalhar com opções que é como se fosse um seguro de safra. Então, o que eu sempre falo, Divino, a importância de você fazer esses tipos de estratégia. Hoje, a Bolsa não está longe do produtor. Hoje, existem várias possibilidades. Você pode negociar na B3, você entende assim, eu sou um pequeno produtor, eu não consigo entrar em Bolsa porque é muito caro para mim. Você tem ferramentas aqui, você tem ferramentas na B3, você tem possibilidade de, por exemplo, entrar numa cooperativa. A gente precisa dessa, porque na cooperativa você consegue alavancar até para comprar insumo mais barato, para comprar fertilizante mais barato, para negociar. Então você consegue alavancar esse tipo de negociação. E cada vez mais a gente precisa profissionalizar o nosso agro. Esse é um desafio, como a gente estava falando, desafio e oportunidade. O desafio é a gente profissionalizar. Não adianta a gente ter a melhor produtividade em campo, Divino. Se a gente pode produzir muito, mas se a gente não souber a hora de vender, o produtor não sabe a hora de vender, ele vai perder. Ele vai ver todo mundo ganhando dinheiro, como ele diz, isso está ganhando dinheiro, está exportando, olha, está maravilhoso o agro, e aí ele vai falar, não, mas para mim não está. Então aí tem que rever. Então tem que entender que o pequeno produtor hoje, ele é um empresário. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Gente, hoje eu tô batendo um papo incrível com a Roberta Páfaro e Roberto, eu tô preocupado, eu tô achando que uma entrevista só não vai ser suficiente, já percebi isso, nós temos um tanto de coisa aqui para falar, um programa só não vai ser suficiente, eu acho que a gente vai ter que continuar esse nosso bate-papo em algum outro momento, viu? Bom. Super prazer, imagina, que é descendente de italiano, Divino, fala demais da conta. Não, mas tudo bem. Agora é o seguinte, nós já estamos no último bloco do programa, esse bloco vai ter que ser menorzinho um pouquinho, eu vou deixar pra gente falar de Bolsa num outro programa que a gente vai falar só de Bolsa, mais nada. Ótimo. Eu preciso falar um pouquinho sobre o seu livro, Mulheres do Agro. Que livro é esse? Olha, foi um trabalho maravilhoso, assim, que a gente ficou tão feliz, mas tão feliz de conseguir organizar esse livro, que foi realmente inédito aí pra gente. Então a gente entrevistou mais de 50 mulheres, a Andréia Cordeiro, Marielle Bife e Tiziane Figueiredo, grandes amigas e super profissionais do agro. Nós juntas entrevistamos quase 50 mulheres. Que legal. E a gente trouxe não só a entrevista com as mulheres, mas a gente também, dentro de cada capítulo, por exemplo, a gente fala de pecuária, a gente fala de agricultura, a gente sempre traz uma atualização do que está acontecendo no mercado. A gente faz essa contextualização e então a gente traz essas mulheres que estão à frente, que se destacaram. Esse foi um projeto que a gente fez com muito carinho. Ele, na verdade, ele surgiu através de eu, como te falei, eu acabo cobrindo a América Latina, eu viajo bastante, né? Viajava após a pandemia, lógico, mas antes da pandemia. Então eu acabava vendo muitos produtores e vendo a participação das mulheres em de algumas maneiras, e isso eu fui vendo que algumas mulheres começaram a aparecer mais nessas apresentações de mercado, para discutir o mercado, como comercializar a soja, e aí em uma dessas participações eu fui a Rondonópolis e eu conheci a Norma Gatto, e ela foi quem realmente trouxe essa inspiração, porque ela tem uma história de superação incrível. O marido dela foi assassinado, e ela teve que, ela então, até então só cuidava dos filhos, não tinha conhecimento nenhum da fazenda em si, né, do como conseguir continuar com
com a propriedade rural e todos os desafios que ela trazia na época. E aí ela me contou um pouco dessa história de superação, como ela conseguiu não só manter essa propriedade rural dela, como hoje ela tem mais quatro fazendas, enfim. Então, assim, ela... Sim, exatamente. Ela é, assim, maravilhosa, ela conta como ela passou por todo esse processo, e quando ela me falou isso, eu falei, meu Deus, gente, olha que incrível, assim, ela estava numa época que não tinha nenhuma mulher à frente, né? Então, nisso, quando a gente conversou, eu comecei a conversar com as minhas amigas, né? A Mari, a Andréia, a Tice, a gente começou a trocar ideia e elas também, dentro da área de atuação delas, começaram a comentar que também estavam vendo esse movimento. Então a gente falou, por que não contar isso, não é? Esse movimento, ele é um movimento no Brasil ou ele está acontecendo na América Latina de uma forma geral? Olha, eu diria que não só a América Latina, mas também nos Estados Unidos. Eu faço parte de uma associação das mulheres também do agro dos Estados Unidos, e a gente fala não só o agro dentro da porteira, né, que é como a mulher ali tocando realmente o campo, as atividades, mas também a mulher que fica na tomada de decisão, na comercialização, e a mulher que atua fora do campo, mas que também está envolvida na cadeia do agronegócio, seja na indústria de insumos, seja na indústria de bolsa, como por exemplo eu atuo, seja também na agroindústria, né? Então, assim, nas próprias tradings, as grandes companhias. Então, a gente começa a ver e notar isso. Nos Estados Unidos, a gente também enxerga hoje, lá, eles têm cerca de 30 mulheres, 30% das propriedades rurais são tocadas por mulheres, são realmente lideradas por mulheres. Por que a gente está vendo assim? A gente tem uma diferença muito grande de vinho entre lá e aqui, que lá é uma agricultura completamente familiar. Então, os filhos saíram do campo para a cidade, eles não voltaram, eles foram estudar e não voltaram. Então você vê o pai e a mãe, né? Eles ficam ali. E aí, então tem essa divisão de tarefas que acaba sendo uma consequência. Então a mulher vai e cuida de toda a parte administrativa e comercialização. Ou a mulher pega o campo e o homem fica na administração. Então, assim, é bem interessante essa mudança. No Brasil, não. No Brasil, a gente vê que com a tecnologia, cada vez mais, trazendo inovações para o campo e essa produtividade, a gente vê cada vez mais os jovens, eles vão estudar fora, mas eles voltam para o campo. Isso. E quando eles voltam, é uma força nova, uma força cheia de ideia, não é verdade? E isso a mulher também. Então tem muitas mulheres sucessoras. Você falando dessa questão dos Estados Unidos, da mulher na fazenda, da divisão de tarefas, isso me lembra que Rio Verde tinha na década de 80, 90, uma colônia norte-americana muito forte aqui, de produtores rurais. E era muito comum você chegar lá na propriedade rural e a mulher está em cima do trator trabalhando. Às vezes ela levava a marmita para o marido, enquanto ele estava almoçando, ela estava fazendo o trabalho, gradeando, arando, enfim, coisa que para o Brasil era um negócio meio estranho, né? Nós até estranhávamos as mulheres trabalhando. Então, realmente... mas nos Estados Unidos as propriedades no geral são menores também, né? Aqui no Brasil, aqui na nossa região, por exemplo, os produtores plantam de 1.000 hectares acima, né? No geral, então tem grandes áreas, né? Não, exatamente, Divino. Esse é o ponto lá. Eles, quando você fala de 1 hectare, para eles já é considerado ali um produtor médio. Então, assim, para eles ali são propriedades pequenas. Sim. E aí eles alavancam e conseguem uma produção maior, significativa, mas realmente é mais como a gente pensa em uma agricultura familiar. E é engraçado quando a gente vai lá e conversa com um produtor, por exemplo, eu sou pequenininho. Eu falo, gente, vocês não sabem o que é ser pequenininho. Eu conheço aquela região do Corn Belt ali nos Estados Unidos e realmente propriedades muito pequenas. Parece você está andando no campo, parece que você está numa cidade, tão perto que são as casas. Se eu te falar uma coisa, você não vai acreditar. Nosso tempo acabou, você acredita? Conte.
Não acredito! Já acabou. Meu Deus! Mas eu quero deixar um compromisso firmado aqui de que em fevereiro a gente vai bater outro papo. Você topa? Lógico, será um prazer estar com vocês e um beijo enorme, muito obrigada aí pela oportunidade, obrigada também a todos que estão ouvindo a gente, um grande abraço aí para os meus amigos de Goiás, espero que em breve a gente possa se encontrar novamente. Roberta, muitíssimo obrigado, você foi muito gentil em me atender e em fevereiro nós vamos bater outro papo aqui no programa, tá bom? Obrigado, grande abraço. Outro, obrigada. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.